Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Está ali no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aleluia. O tema da ministração de hoje é Jesus, o pão da vida. Parte 4, eu acho, parte 3, não sei. Depois você verifica lá. E o subtítulo dessa mensagem é Fé em Jesus. Amém? Nós estamos falando esse mês a respeito de Jesus Cristo, irmãos, porque não tem outro tema que a gente possa ministrar que não seja Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vontade, o centro da nossa vida, o centro do nosso culto, o centro de toda adoração, o centro, irmãos. Se nós tirarmos Jesus das páginas da Bíblia, isso vai ser um caos. A Bíblia vai ser um mero livro. Se nós tirarmos Jesus da história da humanidade, a humanidade entra em colapso. Jesus é a razão de todas as coisas, irmãos, e nós precisamos redescobrir o mesmo Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou e que subiu aos céus e deu poder aos homens através do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus espalhados sobre a face da terra, redescobrir isso, irmãos. O Evangelho é algo tremendo, algo poderoso e não pode ser negociado ou barganhado de qualquer maneira. Nós temos que entender que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a humanidade, para libertar aquele que precisa de libertação, para curar aquele que precisa de cura e para salvar aquele que está perdido. O Evangelho, querido, aponta para um tempo de arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Então nós não podemos viver um evangelho sem pregar arrependimento. Mas uma vez que nós entendemos que é necessário arrependermos, nós temos diante de Deus um advogado justo, que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E assim nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. E o que Ele preparou para nós, irmãos, não foi pouca coisa. Ele conquistou tudo aquilo que nós precisávamos naquela cruz. Tudo o que eu e você precisávamos, Ele conquistou na cruz. Graças a Deus por isso, irmãos. Pastor, mas eu estou precisando de umas coisas aí e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso te garantir que o problema não é dele. O problema não está nele. O problema, com certeza, está em mim e você. Que talvez não saibamos aquilo que Ele fez por nós, ou então não saibamos os nossos direitos em Cristo Jesus. Talvez nós não saibamos sequer como chegar diante dEle e nos posicionar diante daquilo que Ele fez por nós. Talvez seja até mesmo uma própria negligência da nossa parte em alguma área. Mas fato é que aquilo que Ele conquistou para nós na cruz, se não está se manifestando na nossa vida, não é problema dEle. O que Ele fez, Ele já fez. Amém, irmãos?
Você abriu em Atos capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Para aí um pouquinho. Agora olha para mim. Olha para nós. Irmãos, durante muito tempo, nós vivemos um evangelho dizendo assim, não, que isso? Que Jesus cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Não, irmãos. Isso pode até ser aplicado a João Batista, que era necessário que João Batista fizesse isso. Porque João Batista veio anteceder a Jesus, e quando Jesus se manifestou, era necessário agora que João Batista já não estivesse mais, porque chegou Jesus Cristo, acabou. Onde chega Jesus, acaba a história. Mas agora, eu e você, como cristãos, representantes de Jesus Cristo nessa terra, embaixadores de Cristo neste lugar, conforme diz a palavra de Deus, é necessário que nós apareçamos, mas não para poder dizer, eu sou o cara, porque eu por mim mesmo nada posso. Mas é necessário que as pessoas olhem para nós e vejam em nossas vidas algo que produza diferença na vida delas. O que Pedro estava dizendo aqui era justamente isso. Olhe para nós. Nós temos o que você precisa. É isso que nós temos que pegar a sociedade e dizer, sociedade, olha para nós. Eu tenho o que você precisa. E o que eles precisam? Tudo aquilo que eles precisam, eu tenho dentro de mim. E o que eu tenho dentro de mim? Eu tenho o autor e consumador da minha fé. Eu tenho o Senhor da vida. O que essa sociedade precisa, querido, não é de grandes coisas. O que essa sociedade precisa, querido, é conhecer Jesus Cristo. Estava conversando com um amigo meu ontem, e ele falando que foi conversar com um colega de trabalho. E ao conversar com esse colega de trabalho, conversa vai, conversa vem, e ele perguntou para o colega de trabalho assim, mas aonde você aprendeu tanto a respeito de liderança? Ele falou assim, na Bíblia. Aí ele deu um sorrisinho meio sarcástico para o colega, na Bíblia? Na Bíblia. E aí ele entrou no assunto sobre liderança, mostrando na Bíblia. E começou a mostrar para ele. Você já ouviu falar de Davi e Golias? Nunca ouvi falar. Aquilo mexeu comigo. Talvez se ele tivesse perguntado para ele, você já ouviu falar de Elimeleque? E ele dissesse, não, nunca ouvi falar, tudo bem. Mas de Davi, o maior rei da história de Israel, e Golias, o gigante que Davi matou, ele nunca ouviu falar? Não. E de Jesus, você já ouviu falar? Jesus, eu sei que ele é da religião aí. Um conhecimento, querido, raso e superficial de Jesus. E eu fiquei a pensar naquilo, e eu falei assim, meu Deus, uma geração falhou em passar o conhecimento a outra geração.
Resultado, é uma geração que não conhece a Deus. E, consequentemente, a próxima geração sequer vai saber que existe uma palavra, a Bíblia. Que coisa séria é essa, irmão? Em contrapartida, crescem-se os movimentos de outros tipos de religiões, crescem os movimentos de ideologias humanistas, crescem tudo. E essa outra geração, que vem a seguir a essa geração que não recebeu a informação correta de seus pais, está totalmente entregue a essas ideologias. Eu e você somos a resposta para esse mundo. Olhe para nós. Olhe para nós. Eu e você temos que ter coragem de dizer isso. Olha para a minha vida, faz favor. Olha para mim. Ah, mas pastor, é tudo ladrão. Olha para a minha vida. Ah, mas isso, a igreja tal. Olha para a minha igreja, então. Nós temos que ter coragem de dizer, bater no peito e dizer, querido, eu não sou desse tipo. Irmãos, ser honesto não é vergonha. Não é motivo de vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem é ladrão, quem é safado. Olha para a minha vida. Quero dizer para você, eu tenho um casamento, nem sempre foi bom, infelizmente, mas eu vivo os melhores dias do meu casamento hoje. Já são 27 anos de casado, 27 anos de casado. Graças a Deus. E se tivesse que casar de novo, era com ela de novo. Amo a minha mulher, amo a minha família. Sou a favor da família, sim. Sou a favor do casamento, sim. E nós não temos que ter vergonha dessas coisas, irmãos. Quem tem que ter vergonha é quem faz o que é errado. E a igreja precisa voltar a se posicionar como quem não tem do que se envergonhar. Olhe para nós. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e que se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Para aqui, olha aqui para mim um momento. Irmãos, você pegar e dizer assim para alguém, falar assim, olha, você vai ali, pega a chave da sala das crianças, pega o pincel e vai fazer um cartaz para mim, por favor. Isso é uma coisa. Isso é você dar uma ordem. Isso é você ser um chefe.
Agora, você pode pegar e falar assim, vem cá comigo. Você vai junto, você pega o cartaz, você pega o pincel e ensina a pessoa como que você quer. Isso é ser um líder. O que Pedro estava dizendo aqui é o seguinte, igreja, tem momentos que você vai pegar e vai dizer simplesmente para a pessoa, ei, levanta. Mas há momentos, queridos, que a pessoa vai precisar de você, de uma ajuda. E não basta simplesmente você dizer para ela, vai e faz. Ou então faça assim. Há momentos que você vai ter que dizer, levanta, e vai tomar pela mão, e ele vai se colocar em pé. Obrigado. Sabe o que isso significa, meu querido? Significa que nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos voltar a enxergar o ser humano como um indivíduo. As pessoas são diferentes. Elas respondem de formas diferentes. Talvez se eu disser para Júnior fazer alguma coisa, Júnior de pronto já faça. Mas talvez eu tenha que pegar na mão de Mateus para ajudá-lo. E está tudo certo, irmão, porque nós somos igreja, nós estamos aqui para ajudar a Júnior e a Mateus. Percebe, irmãos? O que Pedro fez foi isso. Foi pegar, né, pela mão. Ei, levanta e anda. O rapaz que estava ali na porta, o coxo que estava ali na porta do templo, não levantou de imediato. Pedro precisou pegar na mão dele, e aí ele se colocou em pé. Percebe, irmãos? A igreja que fala tem que ser a igreja que faz. A mesma igreja que fala tem que ser a igreja que faz. Não dá para a gente ter um comportamento, um jeito de falar, mas não ter uma vida que respalde aquilo que nós falamos. A nossa vida tem que ser respaldada pelas nossas atitudes. Amém, irmãos? Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Imagina o alvoroço, irmão. O cara, todo mundo conhecia ele como um aleijadinho. Olha lá o aleijado. Olha o aleijadinho ali. Olha lá, já colocaram o aleijadinho ali para poder pedir dinheiro. E de repente esse aleijado começa a andar. E aí? Fala sério. Fala sério. Versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ei, presta atenção. Não foi pelo poder de Pedro. Foi pela autoridade do nome de Jesus. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nome de Jesus é o mesmo ontem,
hoje e continuará sendo para sempre. Ele tem poder, tem todo o poder de fazer as coisas, irmãos. Agora, como que isso veio e chega a acontecer? Pela fé no nome de Jesus. O que Pedro fez? Não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus. Ele está falando que o que você precisa não é de prata e nem de ouro. O que você precisa, dinheiro não vai comprar. Saúde não vai ser comprada por dinheiro. O que Pedro está dizendo é o seguinte: não é dinheiro que vai comprar o que você está precisando, mas eu tenho aquilo que pode suprir a necessidade que você tem. Então, em nome de Jesus. Aí, olha só como é que as coisas acontecem, irmão. Falou-se o nome de Jesus, o nome de Jesus chegou até aquele homem. E isso gera fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Talvez esse homem, naqueles dias, era impossível que ele não soubesse a respeito de Jesus Cristo. Seria impossível naqueles dias que ele nunca tivesse ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Talvez seria impossível naqueles dias ele não saber que Jesus curou a mulher que há 12 anos estava enferma. Porque essas notícias correram, querido, e todos ali naquela região souberam dos feitos e maravilhas de Jesus, e é isso que Pedro está falando, e vocês sabem disso. E aquele homem, quando veio falar, é Jesus, fé chegou. Em nome de Jesus, fique em pé. Oh, aleluia, irmãos. Anda. Ei, como diz aqui em Portugal, toca andar. Toca andar, irmão. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã. Eu não sei qual a sua necessidade nessa manhã. Mas eu quero te dizer, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou e nos deu o Espírito Santo e nos deu autoridade no nome dele, ainda faz milagres. Eu não sei o que você está precisando nesta manhã, mas eu quero te convidar nessa manhã a crer mais uma vez, a crer no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há todo o poder. Aleluia! Êxodo capítulo 3. Abre lá comigo. Queria pedir o pessoal do louvor já para vir para cá. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Pode ir solando aí baixinho. Êxodo capítulo 3, verso 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha para mim aqui agora. Essa expressão, eu sou, ela é uma expressão que, traduzida para o português, é uma expressão muito pobre em termos de carregar a essência do que está sendo dito ali realmente. Essa expressão eu sou
ela quer dizer, eu me torno em tudo aquilo que você precisa que eu me torne. Então, o que Deus estava dizendo para o povo, para Moisés dizer ao povo, é o seguinte: diga ao povo que eu vou me tornar em tudo aquilo que ele precisar que eu me torne. E o povo vai precisar de ser liberto do Egito, eu vou ser o libertador. O povo vai precisar de provisão no deserto, eu vou ser o provedor. O povo vai precisar de cura no meio do deserto, eu serei a cura deles no meio do deserto. Aleluia. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja para você. O que Jesus está falando aqui hoje, o que Deus está falando para nós aqui hoje, é que Ele se torna em tudo aquilo que eu e você precisamos que Ele se torne. Jesus, certa vez, fez uma pergunta para o povo, para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 16, no verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15, mas vós, Jesus querendo saber, mas vós, meus discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foste carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha para mim aqui, irmão. Jesus estava dizendo para ele, quem dizeis que eu sou? O que Jesus estava falando em outras linhas é o seguinte: eu sou aquele mesmo que libertou o povo do Egito. Eu sou, porque eu me torno em tudo aquilo que o povo precisa que eu me torne. Eu sou. E Pedro tem essa revelação. Pedro tem essa revelação da parte de Deus para com ele e fala, tu és o Cristo. Tu és o Mashiach, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Talvez você ainda não esteja convencido desse poder que há no nome de Jesus. Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Fala comigo, herdeiro de todas as coisas. Uma vez que você é herdeiro de todas as coisas, você é excluído de alguma coisa? Pelo qual também fez o universo. Versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus Cristo, ele é exatamente Deus. Amém, irmãos? O que isso significa? Que no nome de Jesus, nós temos o grande eu sou. O que significa isso? Que o nome de Jesus, no nome de Jesus, ele se torna em tudo aquilo que eu e você necessitamos que ele se torne. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua necessidade, mas eu quero te dizer, fé está sendo plantada dentro do seu coração nesse instante. Fé está chegando no seu ouvido agora, e você está crendo, por quê? A fé vem pelo ouvir e ela tem que descer para o seu espírito, e quando ela desce para o seu espírito, querido, a fé precisa de uma coisa.
A fé precisa ser falada. Por isso que Romanos capítulo 10, no verso 9 fala, cri, no verso 8 fala, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Aquilo que eu creio, eu preciso falar. Eu preciso dizer. Eu preciso proclamar. Ei, eu vou andar de acordo com aquilo que eu creio. Eu não sou guiado pelas circunstâncias, nós não podemos ser guiados pela crise, nós não podemos ser guiados pelo medo, pela guerra, pelo Covid, nós temos que ser guiados por aquilo que nós cremos, e nós cremos em Deus e na sua palavra, que diz que nós seremos guardados, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Oh, aleluia, eu tenho que declarar a palavra de Deus funciona. Eu tenho que declarar a palavra. Aquilo que eu creio, eu falo. Eu falo porque eu terei um bom emprego. Eu falo porque eu terei uma promoção no meu trabalho. Eu falo porque eu vou ser bem sucedido. Eu falo porque eu terei grandes contratos. A minha empresa vai prosperar. Eu falo porque eu vou ter aumento de salário. Eu vou ter uma nova proposta de trabalho. Eu falo, eu creio aquilo que eu falo. Assim que nós devemos agir, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este século. Nós não devemos tomar a forma do mundo. Nós não devemos agir da mesma forma que todo mundo do mundo age. Eles, querido, agem dessa forma porque eles não conhecem o Senhor da glória. Mas eu e você, irmãos, nós não temos o direito de viver conforme eles falam. Nós temos a obrigação de viver segundo o que a palavra de Deus fala. É ela que tem o último lugar na nossa vida. É ela que tem que ter a primazia na nossa vida. A palavra de Deus, é ela que funciona. Eu tenho que falar conforme a palavra. Aleluia! Oh, querido, então nós vamos pegar e rasgar a Bíblia. Rasga a Bíblia porque ela é uma farsa, porque ela é uma mentira. E eu vou te dizer, a Bíblia não é farsa e a Bíblia não é mentira. Ela é o poder de Deus, querida. A palavra de Deus é o poder de Deus para todos aqueles que nela creem. E se nós cremos, nós temos que andar à altura daquilo que eu creio. Eu tenho que andar à altura daquilo que eu creio. Eu não posso andar à altura daquilo que o mundo crê, porque o mundo jaz no maligno, querido. Eu não posso andar falando e repetindo aquilo que o mundo fala, que os jornalistas falam. Eu não posso andar proclamando isso. Eu vou proclamar. Eu vou proclamar aquilo que meu pai fala. Meu pai falou. Eu ouvi. Eu vou falar. Não vou dar espaço para Satanás vir e plantar sementinhas dele no meu coração. Se blinde, irmãos. Se blindem. Blindar é você se tornar impenetrável. A fé vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas a dúvida vem pelo ouvir. E tanto o medo quanto a dúvida anulam a fé. Dúvida e medo são pecado. É pecado. E eu não posso permitir, nós não podemos permitir pecado no nosso coração. De dúvida, de medo. Querido, às vezes a dúvida pode até chegar. Vai sobrevoar.
Mas de repente, vai pousar. Pousar, querido. Medo e dúvida. É só se ela permitir. Vai ficar aí pousado? Não? O que você faz? Tira minha mão daí, minha filha. Irmãos, se deixar, faz ninho. Medo e dúvida, se deixar, faz ninho, morada na nossa cabeça, na nossa mente. E isso vai nos corroendo, isso vai acabando, anulando a nossa fé. Daqui a pouco a gente está tão entranhado nisso, querido, que a gente começa a questionar até mesmo a nossa vida cristã. Mas deixa eu dizer para você, Ele é o grande eu sou, que pode fazer a sua vida mudar. Aleluia. Vamos ficar em pé.